paz a todos. Hoje a nossa meditação no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E vemos ali Jesus sendo desafiado pelos fariseus e saduceus que pediam para ele um sinal dos céus, uma confirmação de que ele era o Salvador prometido. Como se não bastasse todos os sinais, todos os milagres que Jesus já havia realizado no meio deles. Mas como se diz, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma prova é suficiente. E o Senhor Jesus diz que não realizaria nenhum milagre, nenhum sinal entre eles, a não ser o do profeta Jonas. Ora, Jonas havia ficado 3 dias na barriga de um grande peixe. Da mesma forma, o Senhor Jesus também ficaria 3 dias na sepultura e então ressuscitaria. Vemos em um outro momento o Senhor, só ele e os seus discípulos, e o Senhor faz um alerta a eles. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começam a discutir entre si. Mas por que o mestre disse isso? Eu acho que é porque a gente não comprou pão. E o Senhor diz, não tem nada a ver com pão. Cuidado com o ensino dos fariseus. Ou seja, não tem a ver com fermento, não é nenhum problema você comer pão com fermento. O que o Senhor Jesus queria era ilustrar. É uma ilustração, e se ela for bem compreendida, ela tem um ensinamento muito valioso para nós hoje. Eu não entendo muito de pão, não sei fazer, mas eu aprecio bastante, gosto muito de pão. E uma coisa muito interessante a respeito do fermento. Ele não é uma poção mágica que você coloca ali e a farinha se multiplica e a massa cresce. Não, simplesmente ele provoca uma reação química com a farinha. E essa reação, ela produz gás. É isso. A massa não cresce, a massa incha. Tanto que você, quando corta aquele pão enorme, assim, fofinho, você vê que ele é todo furado, ele é cheio de bolhas, ele é cheio de ar, cheio de nada. Então, o pão sem fermento, digamos assim, seria o alimento mais honesto que existe. Porque a mesma quantidade de farinha que você coloca, você assa e continua a mesma coisa. Você olha, aquilo ali é o que vai te alimentar. É o que realmente conta, a farinha é o que te alimenta, né? E o pão fermentado fica enorme, bonito, promete assim muita comida, mas na verdade é cheio de ar. Então precisamos ter muito cuidado com relação à nossa doutrina, em relação à nossa fé, em relação às nossas práticas de vida. Que não sejamos como os fariseus. Os fariseus eram conhecidos pelo povo como pessoas que tinham uma religião muito rígida, eram extremamente severos em tudo, em suas práticas, minuciosos nas escrituras para poder apontar o dedo para os outros e acusar as pessoas de não fazer, de não praticar, de não obedecerem a Deus. E as pessoas olhavam para eles até com um certo medo, né? Tinham admiração, porque, uau, que pessoa santa, olha só como ele vive, que coisa, né? Mas eu não consigo viver assim, eu nunca vou ser desse jeito. Então era algo que não produzia vida nem para eles, nem para o povo. Na verdade, afastava as pessoas de Deus. Eles eram hipócritas. Diziam que praticavam, aparentemente praticavam a palavra, mas não era verdade, não viviam de verdade. Muito diferente do ensino de Jesus. Jesus ensinava o que ele era a vida dele. Então as pessoas, ao olharem a santidade de Jesus, não ficavam intimidadas e pensando, eu nunca vou conseguir viver assim. Não, elas eram atraídas por aquele ensino. O ensino de Jesus produzia vida, produzia mudança de vida. As pessoas eram transformadas por andar com ele. E é exatamente esse alerta que ele faz para nós. Cuidado com aquela religiosidade que é inchaço, que não produz vida, que não transforma nada em ninguém. Cuidado com aquilo que é vazio. Então, esse alerta é muito importante para nós.
Num segundo momento, ele questiona os seus discípulos: o que o povo diz que eu sou? Como eles me reconhecem? Eles dizem: aqui é um profeta, aqui é um grande homem, um grande líder, ele dá várias coisas. E o Senhor questiona eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro dá uma declaração maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dali para frente, o Senhor Jesus começa a falar de uma maneira como se estivesse construindo, e de fato estava, literalmente edificando a sua igreja. A partir dessa declaração, que realmente é a fundação da igreja, é o que sustenta nossa fé. Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a base da igreja. E aí, a partir de seus primeiros discípulos e todos os outros que vieram em diante, uma vida sustentando a outra, sendo ensinada, sendo discipulada por outra, até chegar a nós, como pedras vivas nessa construção. Essa é a verdadeira igreja. Não são prédios ou catedrais, são pessoas como pedras vivas numa edificação. Nós temos um local de culto, nós temos um local de reunião, um auditório pronto para isso. Eu gosto muito de estar lá. É muito bom estar reunido com os irmãos presencialmente ali. Nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, pela segurança dos nossos irmãos, não estamos indo. Mas isso não torna a gente menos igreja. Porque não é o lugar. São todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e foram recebidos em seu reino como pedras vivas dessa grande construção que é a igreja. Então, mesmo que não estejamos presencialmente unidos, continuamos sendo igreja, estando em contato uns com os outros, orando uns pelos outros, procurando de alguma forma edificar a vida uns dos outros. Por meio de vídeos mesmo que seja, o apóstolo Paulo ficou muito tempo preso na cadeia pela sua fé. Mas isso não impediu ele de estar edificando a vida dos irmãos, ensinando as igrejas através de cartas. Temos hoje cartas, onde nós podemos ver e ouvir. Continuamos sendo igreja. Como o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. De fato, nada pode impedir a expansão, o crescimento e a obra do seu reino. Maravilhoso pensar que não importa onde estejamos fisicamente, mas continuamos unidos numa mesma construção. Que Deus abençoe a sua vida.